Cumprimento a amada igreja com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma boa tarde a todos, que Deus abençoe, dê saúde, força e vitória. Então vamos, orar pela palavra do Senhor. Você que está me ouvindo, aonde você estiver, no carro, em casa, de praia, aonde você estiver, até fora do país, ouça a palavra do Senhor, Então vamos entrar, a continuação de Salomão, sobre o reinado de Salomão, Então vamos a segunda parte do reinado de Salomão. Diz assim, vamos abrir a palavra do Senhor. 1 Reis, capítulo 3. 1 Reis, abre a sua Bíblia, capítulo 3. E vamos orar pela palavra que será lida, E você deixa seu like, toca no sininho, se inscreva no meu canal, que Deus vai te abençoar, e é de graça, não precisa temer que vai pagar, não tem pagamento, é de graça, porque a palavra é dada de graça. O Senhor diz na sua palavra que Ele dá de graça, e nós teremos que, o que nós recebemos de graça, teremos que dar de graça a palavra do Senhor. Então vamos orar. Deixa seu comentário se você gostou do vídeo, o que você achou. É válido, um comentário sadio é válido, e que Deus vai te abençoar. Então vamos ler a palavra do Senhor, vamos orar. Querido Deus, Pai eterno, eis a tua palavra. Fala, Senhor, conosco, revela, Senhor, a tua vontade, em nome de Jesus, amém. Então entra em 1 Reis, capítulo 3. 1 Reis, capítulo 3, que diz assim, capítulo 3, que diz assim: e Salomão entrou em afinidade com Faraó, rei do Egito, e tomou a filha de Faraó e a trouxe para dentro da cidade de Davi, até que ele terminasse de construir a sua própria casa, e a casa do Senhor, e a muralha de Jerusalém ao redor. Somente o povo sacrificava nos lugares altos, porque até aqueles dias não havia casa construída para o nome do Senhor. E Salomão amava o Senhor, andando nos estatutos de seu pai Davi. Somente ele sacrificava e queimava incenso nos lugares altos. E o rei conseguiu até Gibeão para ali sacrificar, porque aquele era o grande lugar alto. Salomão ofereceu muito ofertas queimadas sobre aquele altar. E em Gibeão o Senhor apareceu para Salomão em um sonho de noite. E Deus disse: pede-me o que queres, que eu te darei. E Salomão disse: tu mostraste ao teu servo Davi, o meu pai, grande misericórdia, grande misericórdia. Segundo ele andou diante de ti em verdade e em justiça, e em retidão de coração para contigo. E tu tens guardado para ele esta grande bondade, de modo que lhe deste um filho para que assentasse no seu trono, e este é o dia. E agora, Senhor,
meu Deus, tu fizeste o teu servo rei em lugar de Davi, meu pai. E eu não passo de uma criança pequena. Não sei como sair ou como entrar. E o teu servo está no meio do povo, o qual escolheste, um povo grande que não pode ser enumerado, nem contado, por causa da multidão. Só até aqui, né? A Bíblia fala, né? Salomão, viu? Salomão era uma criança pequena quando foi chamado e colocado no lugar do seu pai Davi. E Salomão não sabia, olhou tanta multidão que ele não sabia como agir. Então ele pediu a Deus sabedoria. Como agir no meio daquela multidão? Como julgar retamente, né? Porque não podemos julgar de qualquer maneira, não podemos julgar o que achamos. Salomão foi um homem sábio, um homem que Deus abençoou, mas a Bíblia diz que ele já pegou a filha de Faraó e botou as filhas de Faraó ali. Já começou a união errada, né? Já começou a união errada. Foi ali que ele foi para a idolatria e para o caminho do erro. Salomão, Deus pede o que queres, e ele pediu sabedoria, mas a sabedoria dele que ele usou para um caminho errado, né? Usou para o caminho da idolatria. A Bíblia diz que ele apanhou as filhas de Faraó, se uniu com Faraó e acabou se unindo com os deuses de Faraó. Foi ali o pecado, né? Como nos dias de hoje, se a gente não tomar cuidado, a gente entra em problemas, né? Se unindo com pessoas que não devem, que até no meio dos crentes você tem que tomar cuidado de se unir em algum lugar ou fazer alguma coisa se unir, vou montar uma igreja. Certos crentes não estão ligados com a sua ligação com Deus, então acaba você tendo um problema, né? Quantos pastores, né, estão aí, montam sua igreja, se unem no ministério e no final só dá problema, ou eles passam por filho, né? Eles querem imitar Davi, né? Passar de pai para filho a igreja. Só que não é assim, porque Deus escolheu a Salomão. Não, Deus escolheu a Salomão. E Davi, por certo, né? Como a palavra do Senhor fala, que por certo seria Adonias, porque é o mais velho, é o primogênito. Porque Davi fez muitos filhos, mas Deus mudou a trajetória e escolheu Salomão, porque viu no coração de Salomão um homem bom e um homem pacífico. Que Davi queria montar o templo do Senhor, mas o Senhor falou para ele: você é homem de sangue, você matou muito, derramou muito sangue, você não pode. Mas Salomão, seu filho, é de paz. Só que no final Salomão pagou o preço, né? Pela idolatria, pelo pecado, né? Da idolatria, de se unir com pessoas que não devia. E a Bíblia diz aqui, agora entra aqui, em 1 Reis capítulo 4, versículo 34. Diz assim: e ali vinham de todos os povos para ouvir da sabedoria
de Salomão e de todos os reis da terra, os quais haviam ouvido acerca da sua sabedoria. Né? Todos os reis da terra vinham ouvir a sabedoria de Salomão. A rainha de Sabá também veio ouvir a sabedoria de Salomão, mas ela não estava interessada muito na sabedoria dele só não. Ela estava interessada em derrubar o homem, porque ele se uniu com ela também e acabou se desviando. E a Bíblia diz, o Senhor falando a sua palavra, falou para Davi: eu escolhi Salomão e ele vai andar nos meus caminhos. Se ele pecar, eu castigarei ele com vara, como um pai castiga o filho. Né? As pessoas dizem que Deus não faz o mal, Deus só é bom, Ele é só bonzinho. As pessoas hoje querem um Deus só bonzinho, um Deus que não castiga, um Deus que não castiga, não comete erros, entendeu? E Deus é amor. A Bíblia diz também que Deus é amor, mas Ele é fogo consumidor. Deus é amor, mas é justiça. Ele também mata. Na Bíblia tem várias palavras que falam que Deus mata. Em Isaías, Deus criou o mal e faz o bem. Ele criou o mal e faz o bem. Então Deus mata, né? Aí diz aqui na sua palavra aqui, ó, a sua habilidade para enfrentar as questões do povo e para governar com justiça foi reconhecida com velocidade, tanto por Israel como pelas nações estrangeiras. Pessoas ilustres de todas as partes vinham ouvi-lo comprovar seu conhecimento e conhecer a sua grandeza. Entra em 1 Reis capítulo 3, versículo 16 a 16. Versículo 16, que diz assim: a sabedoria de Salomão. Então chegaram ali ao rei duas mulheres que eram prostitutas e se puseram em pé diante dele. E uma das mulheres disse: meu senhor, eu e esta mulher habitamos em uma casa e eu dei à luz a uma criança e ela na casa. E sucedeu que no terceiro dia, depois de eu dar à luz, que esta mulher também deu à luz, e estávamos juntas, não havia nenhum estranho conosco na casa, salvo nos dias na casa. E o filho desta mulher morreu à noite, porque ela os esmagou. E ela se levantou à meia-noite e tomou o meu filho, do meu lado, enquanto a tua criada dormia, e o deitou em seu seio, e deitou o seu filho, morto no meu peito. Aí a Bíblia diz assim, né? E quando eu me levantei pela manhã para amamentar o meu filho, eis que ele estava morto. Mas quando eu
considerei pela manhã, eis que não era o meu filho, o qual eu havia dado à luz. E a outra mulher disse: não, o que vive é o meu filho, e o morto é o teu filho. E esta disse: não, o morto é o teu filho, e o que vive é o meu filho. Assim ela falaram diante do rei. Então disse o rei: uma diz: este é o meu filho, e vive é o teu filho. E a outra, e o morto a outra diz: não, é o teu filho, e o morto é o meu filho. Eu vivo. Então diz aqui, e o rei disse para ela assim, e o rei disse: trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei, diante do rei. E o rei disse: divide a criança e viva em duas, e daí a metade a uma e a metade a outra. Então falou ao rei a mulher: a quem pertencia a criança? Viva, porque as suas entranhas ansiavam pelo seu filho. E ela disse: ó meu senhor, dai a ela a criança viva, e de modo algum a mate. E outra, porém, disse: que ela não seja nem minha e nem tua, mas divide-o. Então respondeu o rei e disse: dai a ela a criança viva, e de modo algum a mate, e ela é a sua mãe. Então, o que aconteceu? Ele foi justo. Salomão agiu com justiça, com sabedoria, porque se fosse outro, mataria a criança e dividia no meio. Mas aquela mãe se humilhou e falou para Salomão: não, dá a ela a criança, não mata a criança não. Ela já queria que matasse a criança e dividisse no meio, porque ela queria ver aquela mulher também sem um filho, porque o filho dela amanheceu morto. Não, pessoas ruins e injustas. E o rei foi sábio. Um rei sábio, ele não ia matar a criança. Claro, ele simplesmente testou para ver qual é a das duas que verdadeiramente pertence ao filho, né? E Salomão deu a verdadeira mãe, que pediu para não matar a criança. A outra já pediu para matar. Então Salomão deu para a verdadeira mãe. Essa é a mulher, essa é a verdadeira mãe que pertence ao filho. O filho é dela, dá a ela, porque essa queria matar. Foi justo, usou de sabedoria, né? E a Bíblia diz aqui, ó, 1 Reis capítulo 10, versículo 1. Versículo 1. A rainha de Sabá. E quando a rainha de Sabá ouviu sobre a fama de Salomão a respeito do nome do Senhor, ela veio para prová-lo. Vê, a rainha de Sabá, ela veio para prová-lo. Ela não veio para prová-lo, para ver se ele era sábio mesmo, quem era ele, tão famoso, né? Veio para prová-lo, com perguntas difíceis. E ela veio até Jerusalém com uma comitiva
muito grande e com camelos que carregavam especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas. E quando chegou diante de Salomão, ela conversou com ele sobre tudo o que estava no seu coração. E Salomão respondeu-lhe sobre todas as suas perguntas. Não houve coisa alguma ocultada da parte do rei, da qual ele não lhe tinha contado, né? O rei falou tudo para ela e ela ficou maravilhada. E ela, claro, Salomão ficou com ela também, porque era um homem manso, tempo de paz, mas era um homem que ficou com as mulheres, né, de todo tipo, egípcia, pegou as filhas de Faraó, trouxe para a casa dele, pegou tudo quanto é mulher estranha e depois pagou o preço, né? Segunda Crônica 9, abre a sua Bíblia em Segunda Crônica, capítulo 9, de 1 a 6. De 1 a 6, né? Diz assim: e quando a rainha de Sabá ouviu sobre a fama de Salomão, ela veio provar a Salomão com perguntas difíceis em Jerusalém, com uma comitiva muito grande e camelos que carregavam especiarias e ouro em abundância, pedras preciosas. E quando ela chegou até Salomão, conversou com ele sobre tudo o que estava no seu coração. E Salomão respondendo-lhe sobre todas as suas perguntas, e não houve coisa alguma ocultada da parte de Salomão que ele não lhe tenha contado. Aí a Bíblia diz aqui: e quando a rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão e a casa que ele havia edificado e a carne da sua mesa, a carne dele não era carne de Lula não, a carne dele não era a carne que tem no Brasil não, a carne dele estava boa, ela gostou da carne dele. E o assentar dos seus servos e o atendimento dos seus ministros e as suas vestes e também os seus copeiros e as suas vestes e a sua subida pela qual ele subia até a casa do Senhor. Não houve nela mais espírito, viu? E ela disse ao rei: foi um relato verdadeiro o que ouvi na minha própria terra, dos teus atos e da tua sabedoria. Todavia, eu não criei nas palavras deles, até que vim e os meus olhos ouviram. E eis que nem a metade da grandeza da tua sabedoria me fora contada, pois tu exerce a fama que ouvi. Viu? Ela não acreditou porque ela ouviu a fama dele, né? Mas não acreditou na palavra daqueles que estavam falando dele, né? Dizendo que ele era um homem sábio, o homem mais sábio que houve na terra, né? Ninguém é mais sábio do que ele, nem hoje em dia,
Porque os homens hoje, até que, né, no final, com toda a sabedoria, ele cometeu erros. E Deus, no final, levantou um inimigo contra ele. Aqueles que ajudou, que deu pedras preciosas, deu pedreiro e tudo, que ajudou ele, montou a casa do Senhor e a casa dele, foi o que Deus levantou no final, porque ele pecou contra Deus. E Deus tinha prometido, se ele pecar, eu castigarei ele com a vara. Né? Não tem jeito. Não tem jeito, a gente tem que saber, estamos na graça, né, que Jesus morreu por nós, mas a gente tem que saber que não é porque Jesus morreu por nós que podemos, eu sou de Cristo, eu tenho fé, e vou sentar e vou ficar só contemplando e esperando Jesus voltar, morrendo. Não, se não buscar, Jesus vai voltar e nem vai subir, porque não está ligado, está morto, né? Então temos que buscar, né? Aí a Bíblia diz aqui, ó, né? A Bíblia fala que Davi tinha sido eficiente na administração do seu reino. 2 Samuel, capítulo 8. Vamos abrir a Bíblia. 2 Samuel, capítulo 8. Samuel 8, versículo 8, versículo 15 a 18. 15 a 18. Os oficiais de Davi, é o texto. E Davi reinou sobre todo Israel. E Davi executou juízo e justiça para todos o seu povo. E Joabe, o filho de Zeruia, estava sobre o exército, e Josafá, o seu filho de Ailude, era o escrivão. E a Bíblia diz aqui no versículo 17, e Josadac, o filho de Ailude, e Aimeleque, e o filho de Abiatar, eram os sacerdotes. E Seraías era o escriba. E Benéias, o filho de Joiada, estava sobre os quereteus e sobre os peleteus. E os filhos de Davi eram soberano maiorais. Vê, Davi cometeu erros também, mas não foi, ele errou, mas ele não se uniu com a turma de Faraó, né? Com os idólatras, né? Davi era diferente, foi diferente de Salomão, por isso que Deus honrou a Davi, né? E falou que do trono dele, o trono dele nunca ficaria vazio. Deus prometeu a ele, né? E o seu filho Salomão tornou-se excepcional administrador, mas apesar de possuir ampla sabedoria e autoridade, Salomão sabia que não poderia tratar de todas as questões da nação sozinho. Viu? Com toda a sabedoria, ele não podia tratar de todas as nações da questão sozinho. Aí a Bíblia diz assim: a consequência de uma boa administração e do trabalho de pessoas excelentes só poderia ser o progresso de Israel. Vamos lá. Em Segunda Crônica, capítulo 1.
Segunda Crônica, capítulo 1, versículo... Segunda Crônica 1:15, que diz assim: e o rei Salomão tornou o ouro e a prata. O rei Salomão tornou o ouro e a prata tão comuns em Jerusalém como as pedras e os cedros, como os sicomoros, que nasceu nas campinas em grande quantidade. Viu? O rei Salomão tornou o ouro, né? O ouro e as pratas tão comuns em Jerusalém como as pedras e os cedros, como os sicomoros, que nasceu nas campinas de grande quantidade. Ele tornou o ouro comum, né? Como as coisas que ele fez comum. Ali naquele tempo existia muito ouro, né? Jerusalém, né? O Senhor, a terra que Deus escolheu para botar o Éden, muito ouro, muita riqueza, né? E naquele tempo o ouro era fácil, hoje não. O homem hoje põe o ouro para poder ganância, para arrancar dinheiro, cobrar muito alto pelo ouro, e o ouro não é dele, né? Essa terra não é dele, né? A terra é do Senhor, mas os homens são gananciosos e pega o ouro do Senhor para poder ganhar muito dinheiro, enriquecer, né? A Bíblia diz aqui, ó, Salomão, um sábio construtor. E logo no início do seu governo, Salomão determinou edificar uma casa ao nome do Senhor, como também uma casa para o seu reino. Segunda Crônica, capítulo 2, versículo 1. Segunda Crônica 2:1. E Salomão determinou a construção de uma casa para o nome do Senhor e de uma casa para o seu reino. Viu? E a Bíblia diz aqui, ó. A Bíblia diz aqui, ó. E Deus havia designado que ele edificaria o templo, e isso aconteceu em um período de paz. Aí, viu? Salomão teve um período de paz, teve um período bom, né, de paz. O rei Davi preparou o seu filho para essa tarefa e o estimulou, entregando-lhe os projetos da construção de acordo com o que havia recebido do Senhor. Davi preparou tudo, o que ele recebeu do Senhor, e ele deu ao filho, entregou na mão do filho, né? Primeira Crônica, capítulo 22, 14. Entra em Primeira Crônica 22, 14. Versículo 14, que diz assim: e agora, eis que na minha angústia preparei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro e 1.000.000 de medidas, porque é em abundância. Também madeira e pedras tenho preparado. Pode aumentá-lo. Vê? Ele preparou, Davi preparou tudo para o seu filho, para edificar a casa do Senhor. E a Bíblia diz aqui, ó, em 1 Crônica, capítulo 28:1, diz assim: e Davi reuniu todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos e os capitões das campinas, que ministravam ao rei, em turmas
e os capitões sobre os milhares, e capitões sobre as centúrias, e os mordomos, e sobre todos os bens, e posses do rei e de seus filhos, com os oficiais, com os homens poderosos e com todos os valentes em Jerusalém. Né? Ele foi um homem que ele preparou tudo, né? Preparou tudo. Então vamos agora aqui. E a Bíblia diz aqui, abre a sua Bíblia em 1 Crônica 26, versículo 26 e 27. 26 e 27. 26 e 27. Abre a sua Bíblia. Este Silomete e seus irmãos estavam a cargo de todos os tesouros das coisas sagradas, os quais Davi, o rei, e os pais-chefes, os capitões sobre milhares e centurias e os capitões do exército tinham consagrado dos despojos ganho em batalhas, e eles edificavam para manter a casa do Senhor. Né? Davi fez isso. Em batalhas ele edificava para manter a casa do Senhor. Aí diz aqui, em 1 Crônica, capítulo 29, versículo 1, 29:1 diz assim: sobretudo o rei Davi disse a toda a congregação: Salomão, meu filho, a quem somente Deus tem escolhido, é ainda jovem e terro, e a obra é grande, porque o palácio não é para os homens, mas para o Senhor Deus dos exércitos. E diz assim: e agora tenho preparado com toda a minha força para a casa do meu Deus o ouro, e para as coisas para serem feitas de ouro e a prata, e para as coisas de prata e o bronze, para as coisas de bronze o ferro, e para as coisas de ferro a madeira, e para as coisas da madeira a pedra, e de onix e a pedra para serem assentadas. Né? A Bíblia diz que ele preparou tudo. Davi preparou tudo para Salomão. Não houve nada que Davi só não construiu porque é homem de sangue. Né? Mas foi Salomão quem realizou essa obra, iniciando em maior durante o 4º ano do seu reinado e terminando em novembro, durante o 11º ano. O sábio rei, em 7 anos, edificou o templo para o Senhor. Abre a sua palavra aqui, a palavra de Deus em 1 Reis 6:38. Abre a palavra de Deus em 1 Reis 6:38.
38. Abre a palavra de Deus. 6:38. Que diz assim: e no 11º ano, no mês de Bum, o qual é o 8º mês, foi determinada a casa em todas as suas partes, e de acordo com toda a sua forma, assim esteve ele 7 anos na sua construção. Ele durou 7 anos para construir a casa do Senhor e a casa dele. 7 anos, né? Uma oração, a oração de Salomão, né? Que diz assim, aí a Bíblia diz assim: tanto os israelitas como gentios trabalhavam na construção do templo, fato significativo, pois deveria ser uma casa de oração para todos os povos. Isaías 56:7, abra sua Bíblia, Isaías 56:7. Versículo 7, que diz assim: a eles os levarei ao meu santo monte, e os farei alegres em minha casa de oração. As ofertas queimadas oferecidas por eles e os seus sacrifícios serão aceitos sobre o meu altar, porque minha casa será chamada uma casa de oração para todos os povos. Viu? A casa foi chamada casa de oração para todos os povos, né? Mateus 21, versículo 13. Abre a palavra. E disse-lhe: está escrito, minha casa será chamada casa de oração, mas vós a fazes covis de ladrões, né? Aonde Jesus pegou e meteu o chicote nos fariseus, nos hipócritas, e meteu o chicote neles, porque eles estavam fazendo na casa do Senhor de covil de ladrão. E hoje em dia não muda. As igrejas têm político no altar, as igrejas se metem com política, pastores, falsos pastores, pastores maçons se envolvendo com política, falsos pastores, falsos profetas. Tem essas seitas, né, que se põem no caminho com heresias, com mentira, com engano, distorce a palavra de Deus, né? E hoje não mudou, continua a mesma coisa, né? Tudo nós temos é que vigiar, ler a palavra, examinar as escrituras, porque nela diz falar da vida eterna, né? Então temos que examinar as escrituras. Lucas 19:46. Diz assim: e dizendo-lhe, está escrito, minha casa é a casa de oração, mas vós a fizeste covis de ladrões. Só tem ladrão, viu? O Senhor advertiu a Salomão de que ele não se sensibilizar com o nosso trabalho, e não viveremos
em obediência a Ele. Se não viveremos em obediência a Ele, né? Só até aqui, vamos orar e agradecer a Deus. Pai eterno, em nome de Jesus, eu entrego a cada vida que está me ouvindo agora em Tuas mãos. Pai, perdoa seus pecados, suas faltas e falhas, abençoa cada vida, transforma, liberta, tira todo embaraço, abre as portas, tira os impedimentos, entra com providência em cada família, liberta, tira os tropeços das famílias, tira tudo que não provém de Ti. Pai querido, toma cada vida em Tuas mãos, abençoa e abre porta de emprego, cura os enfermos, mostra o Teu poder, glorifica o Teu nome em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe e te guarde. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja com todos que estão na casa do Senhor. E que Deus dê vitória em nome de Jesus. Uma boa noite.